Olá, tudo bem? Estávamos com saudades. Estamos aqui com mais um Happy Hour. É esse podcast que é para encher a sua vida de fé e gerar esperança. E hoje nós estamos aqui com pessoas incríveis. Oi, Thales. Oi, doutora. Como está? Bem demais. Fechou. Estamos com esse casal aqui, incrível, maravilhoso. E eles vão compartilhar um pouco da sua história, né? Aqui, Lucas, como é que vai? Eu tô bom. Tá bom? Deixa eu pôr isso aqui perto. Você quase não sabe, né? Eu quase não Como sei é que usar, mexe? eu tô aprendendo. Como é que mexe com o microfone, né? Tô bem. Tá bem? E essa é a digníssima do Lucas, que deu um olhar ali já com olhar brilhoso, de olhar de jabuticaba, né? Isabela, seja bem-vinda, Isabela. Obrigada. Muito bom ter você e vocês aqui, né? E é isso. Esse é o novo podcast para encher o seu coração aí de amor. Hoje vai ser um dia especial, só love. É isso aí, pessoal. E pra abrir e garantir esse episódio de Dia dos Namorados aí na sua casa, a gente conta com os nossos colaboradores de sempre. A IDX Data Center, para você que quer armazenar as fotos do seu mozão em nuvem. Com 99,9% de disponibilidade o ano inteiro, o servidor mais seguro e mais disponível, contrata o pessoal da IDX Data Center para contatar, né, e armazenar o seu serviço de rede, tanto da sua empresa, pessoal, o que você quiser, a melhor solução em Data Center. Também o pessoal da Dom Virgílio Pizzaria, se você entrar em contato com eles agora, pedirem, eu acho que até antes da gente terminar de fazer os patrocínios e a apresentação dos convidados, você já vai estar com a pizza aí na sua casa comendo. Vamos lá então pro episódio de hoje, esse episódio que vai abalar o coração de muita gente. A gente tem revelações bombásticas sobre tempo de namoro, pedido de noivado e casamento. Eu acho que é o Sedex 10 perdeu. O Sedex 10 perdeu. Dá, né? Dá tempo de você não conhecer ninguém, chegar o dia dos namorados e estar Baixou. noivo. Está noivo. Você que tá aí aguardando ainda, esperando o ano do jubileu para conseguir encontrar aquela pessoa com quem você vai noivar e casar, a gente acabou de descobrir que tem pessoas que a gente ainda vai descobrir se pulam a etapa, se o tempo é mais curto, se a missão de Deus é de uma vez. Gente que vem com revelações inesperadas e bombásticas aqui na mesa de hoje. Gente, para quem não sabe, o Lucas, ele é o editor-chefe aqui do podcast que a gente participa. E é uma amizade que a gente tem desde criancinha. É aquele tipo de amigo que você tem na escola que você imagina que nunca vai casar, vai ficar tipo o resto da vida. E um belo dia, depois de 20 e tantos anos de amizade, ele me aparece para apresentar uma pessoa que eu achava que era namorada. Quando eu vi, já tava com a aliança no dedo. Na outra semana, quando eu conheci de novo, já tinha casado. E aí, o que a gente estava querendo saber disso é como que foi esse processo, como que foi essas confirmações, como que foi esse período que vocês passaram, do dia que vocês se conheceram até o dia em que finalmente vocês se casaram. Para que as pessoas que estão em casa assistindo no Dia dos Namorados hoje possam ter a noção de quais foram os critérios que eu usei para casar, como que eu recebi a confirmação de Deus nesse casamento, como que tem sido essa aventura de um casal jovem a dois, de pessoas que viviam até então em um mundo tão egoísta que só pensava em si mesmo e agora tem que repartir a vida com outra pessoa, pensando no outro, agindo para o outro, vivendo o outro, amando o outro. Vocês podem contar um pouquinho dessa história pra gente? Deixa ela fazer o background dela, eu faço o meu e a gente explica depois de quando juntou tudo. Ai, foram muitas perguntas aqui, né? Vou começar pelo começo, que é qual? É sério, qual que é a primeira Como vocês pergunta? Conheceram? Ah, tá. Amor, Eu e o Lucas... faz um background teu, de onde tu veio, quem é tu, se apresenta. Tá, vou fazer meu background. Aí eu faço e a gente mostra depois de onde é que a gente conheceu, porque senão o pessoal não entende o contexto. Bem, eu sou Isabela, prazer. Oi, Inclusive, Isabela. muito obrigada por me convidar aqui para estar hoje falando sobre isso. É uma coisa que a gente gosta muito de falar e ter a oportunidade de falar, assim, para mais pessoas ouvirem, né? É uma ótima oportunidade. Eu nasci num lar cristão e foi lá onde eu conheci o Lucas. Lá não, no lar não. Tô me confundindo toda já. E por muito tempo eu frequentei uma igreja aqui de Palmas, que foi lá onde eu conheci o Lucas, né? Mas nisso, então, a gente só se via, não tinha muito contato não um com o outro.
E muitos anos depois, mais de 6 anos depois que a gente veio se rever novamente, foi quando a gente casou. Então, eu não sei muito o que falar mais, Depois não. do primeiro contato que vocês tiveram nessa igreja que vocês conheceram aqui em Palmas, vocês foram ter o reencontro, que é onde despertou já a paixão pra provocar um namoro e começar essa ideia do Isso. casamento. 6 anos Isso. depois. Nesse primeiro contato, já tinha algum tipo de sentimento entre vocês dois? Da parte dele, da minha Da parte dele. Não, sentimento não tinha. O tal do homem Sentimento não, sofre. acho que só da Interesse, né? interesse, Interesse, é sim. interesse. Gente, homem que fica calado não casa. Mas como foi? O primeiro dia você já chegou dando aquela cantada de pedreiro? Ah, depois dos 6 anos? Não, Antes no- dos 6 Lá anos. atrás, eu chamei ela pra tomar um café. Eu trabalhava num negócio de marketing multinível. E aí ele queria conhecer o negócio, aí ele queria sair comigo para eu apresentar para ele esse negócio, entendeu? Só que como eu já sabia um pouco da fama dele, ó o caô. Aí eu cortei ele logo de cara. Eu falei que eu não tinha interesse, né? Se for uma coisa mais profissional, eu faria, mas nada além de algo profissional. Aí Cara. tanto que ele nem me procurou mais. O Lucas, na época, trabalhava com filmagem. Ele trabalhava com filmagem, ele tava querendo conhecer a Bela pra entender um pouco mais sobre marketing multinível. Cara, nessa época eu trabalhava fazendo som na igreja, mano. Nossa, Deus, tudo a ver. Site. E desde essa época, tu já sentia alguma coisinha um pouco mais forte por ela? Não. Não? Mas batia um critério, outro. O que te levou a chamar essa pessoa pra tomar um café há 6 anos atrás? Eu não conhecia, tava sempre na igreja ela lá. Aham. O pessoal falava bem dela. Ah, O pessoal dentro da igreja falava bem dela. Começaram a te indicar? Não, já pior que teve gente que falou, mas eu falei assim, não. Aí, bonito, o pessoal fala bem, vamos descobrir quem é. Ah. Aí você chama pra tomar um café pra descobrir quem que é. Aí vocês tiveram esse primeiro contato, depois houve o despacho. Mas não houve primeiro contato. Não houve o primeiro teve, contato. Não teve. O primeiro contato foi um fora. Isso. Isso. Não queríamos falar, mas... Não queríamos falar, mas já foi dito. Já estou casada, pode, né? Já estou casada. Gente, Valoriza a luta. Aí depois desse primeiro fora, os caminhos de vocês se distanciaram. Totalmente. Você continuou na mesma igreja, mudou de Continuei igreja? lá. Por todos esses anos eu continuei lá. E ele ia muito lá por causa de uma tia dele. Aí a tia dele veio a falecer e aí ele deixou de ir lá. E aí eu nunca mais vi ele. E Nunca como que mesmo. vocês se reencontraram depois? Então, através de uma amiga em comum. Essa amiga estava em São Paulo, ela meio que conhecia... Vocês se conheceram em São Paulo ou foi aqui em Palmas? amor, eu acho que foi... Me apresentaram ela aqui uma semana antes de eu ir pra São Paulo. Ah, Aí depois sim. ela mudou pra São Paulo, acho que um mês depois, eu acho. Aí eles se conheceram lá e ela era muito amiga minha. E quando eles voltaram de São Paulo, ela voltou primeiro e ele voltou depois, que foi bem naquela época da pandemia, no 2020, bem em meados de 2020. Ele estava querendo montar uma empresa. Ele voltou muito mal, ele voltou com burnout, porque ele trabalhou muito. Só que aí ele não consegue ficar parado. Então ele quis montar uma empresa e tal. Eu acho que eles iam montar uma empresa juntos. E aí era bem no meu aniversário, dia 25 de junho, né? Bem no meu aniversário. E aí ela quis me dar um presente, que era tipo um vídeo que ele ia fazer de mim, que ia servir de portfólio para ele, né? Poder apresentar para a loja, se quisesse, ou para qualquer outra pessoa. Pega a dica aí, Eziel. até hoje. Tá entendendo, né? Portfólio. Pois é. E aí? Nisso eu conheci a mãe dele também, porque a mãe dele foi no dia da gravação. E acho que uns 2 dias depois eu tava na casa dessa minha amiga e ele foi lá, com a desculpa de buscar sei lá o quê. Era um tocaia, era uma armadilha. Era uma... Nem era, eu acho que tinha gravação no outro Mas dia, aí eu não ele lembro se o que lascou, era. porque saindo de lá ele teve uma queda feia. Por isso que eu brinco, ele teve uma queda mesmo por mim, sabe? Caiu mesmo feio. E eu Foi me tava- ver e caiu, saiu de lá e caiu. Eu tava voltando de São Paulo. Eu nem falo que burnout foi por trabalhar demais. Eu acho que eu não tinha psicológico para aguentar o tranco que era. Acontece. Enfim. E quando eu cheguei em Palmas, cheguei bem ruim. Remédio atrás de remédio, remédio para dormir, remédio para acordar. E o que mudou no Lucas nesse intervalo de 6 anos que ele se tornou a pessoa que você se atraiu diferente daquela que você deu fora há 6 anos atrás? Olha, Só um segundo, Rafa. Entra dali que você vai derrubar a câmera aqui.
Olha, a primeira coisa é que ele engordou. E isso Foi. não me atraiu em nada. Mas, como eu não tive a oportunidade de conversar com ele 6 anos atrás, então eu não sei te dizer o que mudou no Lucas. Eu sei o que eu vi depois que a gente sentou pra conversar. Tanto que eu olhava pra ele é esse menino que faz muita graça, que faz umas piada besta. Eu olhava aquilo, não me interessava em nada, eu não levava ele a sério por isso. Então, quando eu sentei pra conversar com ele, eu vi que ele tinha essa capacidade, maturidade de ter uma conversa séria, aí isso me chamou a atenção. Porque eu já não via isso muito nos meninos de hoje, entendeu? Então a recomendação de uma mulher casada e feliz é antes de dar um fora, sente pra conversar sério. Isso, e na verdade foi exatamente esse o conselho que meu irmão me deu. Eu não queria sair com o Lucas. Meu irmão, Isabela, vai lá. Ele é um cara legal, ao menos conversa com ele, dá uma chance. Pelo menos conversa pra você conhecer. Eu falei, não, beleza. Tanto que foi o que eu falei pra você. Eu fui pra conversar com ele com a mentalidade de que eu vou saber tudo que a gente não combina pra poder dispensar ele. E nesse reencontro, sentar e ter uma nova conversa, foi o Lucas que te chamou novamente pra sair? Foi, eu não dou o Aí primeiro, você eu nunca chamou dei o primeiro novamente passo. pra sair nesse encontro. É que, na dessa nova verdade, o igreja. que aconteceu? Quando eu voltei, né, que a gente fez esse vídeo dela, eu lembro que eu passei para conferir uma câmera na casa dessa colega nossa e eu caí de bicicleta razoavelmente feio mesmo. Tipo, eu quebrei a clavícula em 2 lugares, quebrei 2 costelas, um pedaço da escápula soltou e o outro quebrou. E tipo, Bem... pelos médicos era pra eu não estar vivo, talvez, né? Enfim, e aí ela foi lá, me viu no chão, só que, gente, eu não desespero muito quando eu machuco. Então eu parei, eu tava normal, fazendo piada, conversando. Ela achou que, tipo, menino fresco, não sabe nem cair, tá... Só que aí eu não consegui levantar pra ir pro SAMU, né? Eu não consegui levantar pra ir no carro, teve que chamar o SAMU. E aí eu chamei ela pra ir no SAMU junto. E então... Esse foi o Ah, primeiro verdade, encontro de foi o vocês. primeiro rolê primeiro foi no passeio SAMU. romântico, eu esqueci. Foi o nosso primeiro Passeio passeio romântico na romântico, foi no ambulância. SAMU. Não, e me deu um bug. Ó, então SAMU assim, Love ó, Story. aí ó, já começa uma história de amor legal. Um acidente, a pessoa vai É, lá, resgata. aquela coisa bem as duas dorama. vão- Bem Grey's Anatomy, Bem né? O Vamos negócio junto na e tal. ambulância. Ela já vai pensando assim, os médicos atendendo, ela vai pedir, será que aconteceu alguma coisa de verdade? E ele já assim, todo quebrado, nossa, ela está aqui. Ela está aqui. Eu lembro que eu já falei senti que... um negócio legal aí, ó. Eu lembro de falar pra ela, não, então vou ter que pagar um sorvete pra agradecer, já que você veio, né? Sou besta. Não, ela, assim, ela tinha que ter ido, Isabela, é obrigação. O cara de 2 costelas. Pois é. Custou caro? 2 Não. costelas. Custou caro. 2 pedaços da clavícula e a escápula, né? mas Se na minha- um sorvetinho não ia rolar, né? Mas na minha cabeça ele não foi lá pra me ver, né? Assim, ele usou uma desculpa pra me ver, mas na minha cabeça não foi pra me ver. Tanto que quando falaram, Isabela, às vezes o Lucas vai conversar muito com você, mas não significa que ele gosta de você. Eu falei, não, mas eu não tenho nenhum converso com interesse todo nele. E ele não conversa assim comigo, então não tem isso, sabe? Pode ficar despreocupada, não tem Vai essa acontecer coisa na nada. gente, não tem. Vai acontecer nada. Confia. Fica Confia. tranquila aí, que eu sou Ó, racionalzona. blindada. Posturada. blindada. Pois Não é. vou cair na lábia desse rapaz. Não. E Não por que vou. que você tava tão, assim, arisca? Por que que você tava tão na defensiva? Você nunca teve interesse em se envolver em um relacionamento? É porque eu nunca vi um namoro como um namoro só. Como alguém que eu vou passar o meu tempo, eu vou, sei lá, curar minhas carências. Eu nunca vi um relacionamento assim. Nunca foi um relacionamento para atender as minhas necessidades. Então, eu sempre vi para casar. Então, eu sempre fui muito crítica. Tanto que me criticavam por eu ser muito crítica, né? Por eu querer uma coisa séria e tal. Então, quando eu avaliava alguém, eu não avaliava como um namorado. Eu falava, será se eu casaria com ele, formaria uma família com ele? Então, eu sempre tive esse olhar sério, sabe? Então, um cara pra chegar e me convencer de que ele era o cara, precisava de certo Deixa eu fazer uma esforço. pergunta da maioria dos jovens da igreja. Você acha que valeu a pena ser tão crítica assim? Ou você acha que você foi crítica demais? Por exemplo, perdeu a fase de ter um namoro legal na adolescência, algo assim, por realmente eu só vou namorar só pra casar. Não, eu acho que no meu caso foi bom.
Porque no meu caso, ser do jeito que eu fui me livrou de me manchar demais em relacionamentos, entendeu? Porque na minha fase, na época que eu tava... antes mesmo de namorar com o Lucas, eu via muitas meninas começando e terminando relacionamentos. E se manchando, se desgastando emocionalmente. E se marcando. Porque uma pessoa que chega na tua vida, ela te marca. Você sai de um relacionamento uma pessoa mudada. Porque, né... O relacionamento, a gente muda muito um pelo outro e tal. Então, por eu ser crítica, eu acabei evitando muito disso na minha vida. E nisso, eu acho que foi um ponto positivo. Mas assim... Tem o lado negativo também. A crítica é uma crítica de ter um relacionamento que é em busca de um casamento. Sim. Entende? Eu acho que a nossa geração... Eu não vejo isso como uma crítica, eu vejo isso como um objetivo. Eu me relaciono para eu casar. Então, qual que é o objetivo de eu com 13 anos estar namorando? Ah, não, o meu objetivo é suprir as minhas necessidades. Ok, é o seu objetivo. O que isso vai gerar em você e no outro, aí é outra história. Mas eu não vejo até como uma crítica, eu vejo ela como um objetivo. Sim. Que foi isso justamente o primeiro encontro, que foi o conselho do seu irmão. Sim, exatamente. Como que foi esse primeiro encontro da Isabela cheia de críticas, entre aspas? Como é que foi? Ela foi depois da aula de criança, toda acabada. Cara, eu fui, como minha mãe disse, a cara da pobreza. Porque eu falei, eu vou usar essa calça e essa blusa que a minha mãe fala que é a cara da pobreza, vou sem maquiagem, eu quero ver como é que ele vai agir. Gente, realmente, eu era muito chata, assim, não, nesse botou pra não acontecer mesmo. É porque eu não queria, Parabéns, você é um guerreiro. Você tá de parabéns. É, porque você gente, sabe que eu aguento. Pro nosso convidado, que aqui ele terminou, ele já merece um prêmio. Tô aceitando barca de sushi, convite pra jantar em algum lugar no Dia dos Namorados com a Gabi. Aceito. Você botou tudo pra não acontecer. Botei tudo pra não acontecer. E quando eu cheguei, minha cabeça era, eu vou conversar com ele e vou ver tudo que a gente não combina e já vou dispensar porque eu não vou perder o tempo dele, né? Então, eu tinha muito também esse cuidado de, como é que a gente fala? De não defraudar emocionalmente o Lucas. Porque é outra coisa que acontece muito nas igrejas, a defraudação emocional. Então, eu não queria isso, porque eu já defraudei uma pessoa emocionalmente antes e eu vi que era horrível. Só explica pro pessoal o que é defraudação emocional. É você gerar uma expectativa na pessoa e não suprir. E você saber que você não vai suprir aquela expectativa. Você foi malandro, é a verdade. É um jeito de bonito. enrolação ali. É um jeito bonito mas de deu dizer. chaveca ali, não querer nada com nada, enrolar Isso. a pessoa, iludir aquela pessoa. Aí Você você já tem sabe muito que não vai contato casar, com não aquela vai pra pessoa, aí você fica na... uma coisa que eu vejo muito na igreja, a menininha que gosta de abraçar demais os amigos dela, ou os amigos que se abraçam demais. Aí você sabe, tem alguma coisa? Não sei se tem. Nossa, mas a fulana tá toda hora te abraçando, deitada no seu ombro. Fazendo isso de forma intencional. Isso. Não, e fingir que não é intencional. A defraudação emocional, ela acontece de forma inconsciente também. A pessoa, ela não sabe que ela tá defraudando, sabe? Essa fase da adolescência, as pessoas não sabem, não pensam muito antes de agir. Elas estão ali pra fazer aquela vibe, vamos abraçar e vamos ser amigos, entendeu? Já. Então, não tem maturidade. Eu acho que é isso. A falta de maturidade faz com que os adolescentes se defraudem muito emocionalmente. Mas tem sim a defraudação emocional totalmente intencional. E no meu caso, se eu desse alguma esperança, seria. Assim, ela foi uma defraudação negativa. Eu vou chegar Ela lá criou toda a expectativa e vou botar pra contrária. detonar. Cara, se ele quiser, porque ele não vai... Ele vai sair de lá chorando hoje. Exatamente, foi tipo... E como é que foi essa conversa? Aí foi onde eu me surpreendi. Porque quando eu olhava pra ele, eu via esse cara brincalhão, que falava muita besteira, e eu não dava muita moral, eu não levava ele a sério. E quando a gente sentou pra conversar, foi uma conversa direto ao ponto. Eu quero... Ele mesmo falando, eu quero isso pra minha vida, eu tenho um sonho de conhecer tal lugar. Por incrível que pareça, era um lugar que eu também queria. Eu até falei, será se ele sabe disso sobre o meu passado? Tá falando isso só pra me impressionar. Então, ele foi falando, eu vejo o homem assim no casamento, eu vejo a mulher assim no casamento. Como que você... Isso. O que é assim? O papel do homem. Qual que é o papel do O homem homem é o que você provedor. queria dele? O homem é o provedor. Ele é o sacerdote do lar dele, ele é o líder da casa dele. E a mulher é a
a administradora do lar, é aquela que auxilia o marido, é aquela que cuida da casa, que cuida dos filhos, né? Que Isso não abre quer- mão do mundo pela família, sabe? Então, a gente teve essa visão compartilhada de que a família é sempre mais importante do que No qualquer primeiro outra encontro. coisa. Exatamente. Porque, mano, de Peraí, que me e adianta? nisso aí, vocês não tinham dado um beijo. Não. Nada, a gente já foi direto ao ponto. Que é Mas o que porque, falta, mano, de né? que adianta eu sentar pra conversar com alguém, aí você chega, guria bonita e tal, e começar, mano, a cabeça 100% feminista. Mano, não vai dar certo. Comigo, não. Porque a minha criação não foi essa. E, biblicamente, minha criação também não foi essa. Então, tipo, não adiantava eu chegar pra conversar com alguém. Pô, a Bíblia fala o quê? Sede fecundo e multiplicai. Ou seja, você casa pra ter filho. O pessoal hoje não quer ter filho. A E, gente pô, já falou, a gente quer ter eu quero ter mais uns, de sei 2 lá, filhos. uns 4 filhos. A gente já Uma queria Kombi. ter alto da média. Então a gente já foi muito direto ao ponto. E é justamente o que a gente não vê o Porque povo se for pra fazendo. assustar, assusta de uma vez, beleza. Sim. E aí faz o que Jesus mandou, ame o próximo. Não, mas peraí, tem um, Mas um é, ponto, mano. tem um ponto aí no meio. Aham. Ela foi pra te despachar Uhum. e vocês estavam falando sobre casamento. No primeiro Sobre encontro. tudo, é. E você foi também com esse pensamento? De quê? Despachar ela? Não. Com o pensamento de fazer um alinhamento logo de cara? É porque eu não tenho muito filtro pra falar. Então, assim, se for pra conversar, a gente conversa. Eu fui. Então, Queria ambos saber foram quem com o que mesmo era. objetivo. Eu fui pra saber quem que ela era. Veja entendeu? só, eu tinha saído de um relacionamento onde Tanto eu que fui quem noiva. conduziu a conversa mais foi ela. Não, eu só perguntei, você que falou. Então, ela Aí perguntou. foi confirmando aquilo que já Ela tinha na fez minha tipo mente. um cine, Interrogatório. sabe? tipo Entrevista de emprego, foi quase isso. Minha mãe apareceu, minha avó apareceu. É, foi muito engraçado. Mas também vem No meio da escolher. entrevista. No meio da entrevista. Pois é, e aí eu já tinha saído de um relacionamento de 3 anos e o Lucas tinha também teve um relacionamento. Então, a gente já tinha uma experiência pra dizer muita coisa do que a gente não queria e o que a gente queria pra nossa vida, entendeu? E foi que você tá rindo. Eu tô rindo, beleza. Não conheço uma pessoa, conheço ela de vista. Vi ela, assim, 6 anos atrás, da tia, a tia dele morreu. Depois eu migrei pra outro lugar. Coincidente, a gente encontrou de novo. Rolou ali uma história muito malacafenta. O primeiro encontro foi num SAMU, na ambulância do SAMU, real. O segundo encontro foi pra Hoje, agradecer. Foi pra agradecer a assistência, né, de ter levado do SAMU. Aí, nesse segundo encontro, do agradecimento de ter acompanhado ele num acidente. Vamos falar o seguinte, então, eu quero casar, né? O meu objetivo é casamento, eu quero ter X filhos, eu quero saber o que você quer da sua vida. E outra, a gente já sentou e falou, a gente não quer demorar pra casar. Ah, Ele, ó, comigo não tem enrolação. perfeito. Eu- Aí, eu gosto de Eu enrolar. lembro que a gente sentou no. Deixa ela terminar. Ah, depois deixa, você deixa fala. ela fechar. Não, É pode. porque vai pular etapas o que ele vai É, falar. senão eu vou fechar. Aí, beleza. É assim, vou voltar da ambulância do SAMU, sento, tomo aqui um sorvete, obrigado por você ter me... A gente viu pela primeira vez, né, no SAMU, assim, as outras vezes só foi um freelance, assim. Aí eu vou te dar um sorvete, aí nesse sorvete nós vamos falar sobre casamentos. O nosso, né, assim, se dá certo, vamos falar sobre o nosso Não, casamento. o bacana é que E não no foi meio bem disso sobre aí- casamento, foi bem sobre o que quer pra vida. Tá, foi objetivo de vida. objetivo Vamos falar de sobre vida objetivo casado. de vida, que o meu objetivo de vida, no caso, é o casamento. Agora, nesse momento. Nesse momento. Beleza, filtrou tudo isso, ela fez o interrogatório, ele foi conversando. Coincidentemente, os objetivos foram se alinhando, né? A gente chama isso de Espírito Santo, que traz um alinhamento pro negócio. E aí, eu fiquei sabendo que poucos dias depois rolou um pedido de casamento. Assim, do ano de mês, do ano de poucos dias. Acho que dia 9 de julho a gente... Tudo isso começou no final de junho, porque meu aniversário foi dia 25, ele me filmou dia 26, o aniversário dele foi dia 2 de julho, ele me convidou para o aniversário dele, eu fui para o aniversário dele, foi onde eu achei estranho, porque ele tava me olhando demais. Esses olhinhos brilhosos Então, de aí, caô. Ô, Hoje é Rafa, sábado, né? vê se tem alguém que pode parar por meia horinha aí, se é do lado. Enfim, vamos continuando. Não tem muito Desaparece que... isso? Tá muito alto? não, acho que não capta. Não, tá aparecendo, mas tá cobrindo a voz? Capta baixinho, né? Então, beleza. Simbora. Eu acho que isso é em cima.
Se for em cima, não vai adiantar a gente fazer muita coisa. Ah, a impressão que dá que é Aí, aqui. no dia 2, igual tá falando, dia 2. Isso, aí dia 2 foi aniversário dele, foi onde eu percebi que ele tava me olhando muito, aí foi onde eu fiquei realmente assim, cara, esse menino tá me olhando. Até então eu não achava, mas ele olhou tanto assim que não tirava o olho, que não tinha como não perceber. Aí dia 2 foi isso, aí eu sei que a gente saiu, acho que esse primeiro encontro foi dia 7, e depois... Você viajou uma semana pra ir pra praia, eu acho. Não, a gente já tava namorando. Não. Tava, meu bem. Foi tão Foi rápido que quando eles você não chegou. lembram. Que você me pediu. Eu não sei, foi tão assim que eu nem sei Então, dizer. bom, entre o SAMU, o sorvete e alinhamento do casamento e o pedido, foram quantos dias? Fica uns 15. 15 dias? Acho que foi uns 15, eu acho. Jesus amado. Ele me pediu pros meus pais dia 16 de julho. Então. Então foi 15 dias. 17 dias. 17 Tu dias. armou um casamento em 16 dias. Não, Tu decidiu que ia casar. Calma. Eu não ia deixar ele só pedir pros meus pais, ele tinha que fazer um pedido oficial. Ainda teve um pedido oficial antes. Teve o pedido de noivado. Teve Como que foi? pedido. Ah, foi Não, top. deixa eu só entender um negócio que me bugou aqui a cabeça. Vamos lá. SAMU, sorvetinho, depois do sorvetinho, teve quantos encontros mais ou menos ali? Dia 9 a gente Até teve o um Vocês outro quê? ficaram encontro. falando no telefone? Telefone. Ah, ele falava. então, Quando depois do primeiro encontro, ele me ligava todos os dias à noite. Perfeito. Então, já tiveram, depois do Isso. sorvetinho, Só que eu já tomava começou a remédio pra incomodar. dormir. Ou seja, Ou era muito osso isso, bicho. Porque eu tomava remédio e dormia e deixava ela falando sozinha. Enfim. e Coisas aí, que a gente superou. Né? e aí, aí começou um contato muito intenso, né? Nesse Foi. período. Foi. A gente conversava todos os dias, à noite, no telefone mesmo. O Lucas nunca gostou de ficar mensagem de texto. Ele mandava bom dia, beleza. Não. Só que ele ligava. Então, ele já começou orando comigo também. Vamos orar. Aí, todos os dias da noite a gente orava. E pelo telefone mesmo. Dia 9 foi o dia do encontro que eu te falei, que eu orei, porque eu falei, Senhor, eu quero me apaixonar por ele. Quero me apaixonar perdidamente, eu quero achar ele lindo. Porque até então eu não tinha aquela atração por ele, né? Só tava legal. Tava assim, ok, o cara tem um papo interessante, a gente quer as mesmas coisas, tá alinhado, mas assim, eu não consigo entrar em mais um relacionamento onde eu entre racionalmente, né? De forma bem racional. Onde eu tome a decisão, mas não tem aquele sentimento, aquela atração física. Então, eu orei pedindo pra Deus. E aí, no dia 9, que foi esse nosso encontro, mais ajeitadinho, que eu fui mais intencional, né? Aí eu entrei no Uber, olhei pra ele, caraca, esse menino é bonito, né? Veio uma beleza diferente. Aí foi quando começou, que eu te falei. Fiquei totalmente apaixonada por ele, de perder fome, de não dormir direito, Aquela de paixão emagrecer. de adolescente. Aquela paixão assim, né? mesmo, Aquele trem foi louco na visão exatamente. de casamento. De casamento. Isso, exatamente. Desse jeito. Cara, e como... Assim, vocês já começaram a falar de noivado e casamento e tudo mais, mas como que tu assimilou isso na tua cabeça tão rápido? Principalmente a mulher que fica... Não E assimilei. como que, Lucas, você fez o pedido? Quando é que você falou assim, eu vou pedir ela em casamento hoje? Porque era um prazo muito curto, né? 20 dias. Como é que porque- você decidiu? Pra ser bem honesto, sei não. Eu cheguei, cara, já vou ter que pedir em... Em namoro. É melhor pedir em namoro e casamento, porque quando eu for fazer o pedido de noivado pra ela, eu não tenho que voltar aqui e pedir tudo de novo. Então, faz tudo de uma vez só. Foi mais ou menos isso. Eu já fiz tudo de uma vez Mas só. você pediu pra ela em noivado e em casamento antes de falar com os pais? Não, eu falei foi com o pra pai. mim, ele pediu pro meu pai. Entendi. Pros meus Aí pais. mas pra você, enfim, aí você foi, quando ele foi pedir pros seus pais, você sabia que ele ia pedir? Ela Eu sabia tava que ele junto. pedia namoro. Ah, então Aí foi, ele na chegou- verdade, um pedido de noivado assim, pra todo mundo. Oi, Isabela, oi, pai, tudo bem? Enfim, eu quero saber, eu quero casar com a sua filha. Foi tipo isso, eu ele quero falou, casar ó, com você, né? Eu quero pedir a mão da sua filha pra namorar, mas eu quero aproveitar pra pedir em casamento também, porque eu vou casar com a sua filha. Foi desse jeito. Aí meu pai riu. Aí meu pai depois, não, eu não julgo ele não, porque se eu tivesse encontrado alguém como a minha KKKJ. filha, ele teria feito a mesma coisa. Que ele disse que com a minha mãe também ele não demorou muito, não, mas ele demorou um pouquinho mais. Mas foi Só pra frisar aqui, os meninos
casaram em 4 meses, pediram em 20 dias. Então, eu acho que dificilmente alguém demorou um pouquinho menos. É difícil achar alguém que bateu o nosso recorde. Só que E qual que foi a sua reação quando ele te pediu em casamento na frente dos seus pais? Eu gostei, porque no meu relacionamento antigo, o cara demorou 2 anos pra me pedir em casamento, né? Um pouco mais de 2 anos. Sendo que, poxa, a gente namorava à distância, era um namoro à corte. Eu falei, um cara desse não quer nada comigo, não. Então, quando o Lucas chegou e ele foi muito de atitude com meu pai, eu falei, esse homem tem atitude, ele sabe o que ele quer, entendeu? E desde que a gente casou, ele é desse jeito. Ele sabe o que ele quer. Então, a mulher, eu me sinto segura com uma pessoa assim, sabe? Que demonstra que não só fala, mas como tem atitude, sabe? Então... E nesse processo todo, né? Você falou que você teve um relacionamento extremamente racional e, de repente, andou na ambulância, tomou um sorvetinho e ficou perdidamente apaixonada por ele depois do rolê, né? Detalhe, assim, ele caiu de bicicleta. O cara foi andar de bicicleta, caiu de bicicleta, chegou o SAMU, depois tomou o sorvetinho. Depois ele chegou lá na casa dela de Uber, ele deu uma olhada, ele tava de tipóia, né? Quebrado e tal. Ela olhou para ele, ficou perdidamente apaixonada. Depois, 20 dias depois, ele sentou na roda com os pais para pedir namoro. Ele rolou assim, vou pedir ela em casamento, porque ela é massa. A gente já conversou sobre tudo que a gente queria na vida. Eu acho que é ela. Não, e tem rolou o pedido de casamento. Tem mais um agravante no meio disso aí tudo. Hoje, o Lucas ele ainda tá mais arrumadinho. Mas na época o Lucas era feio. Feio. Nem é. Lucas era feio. Nossa, ele era feio. E no meio disso aí tudo, só pra complementar, assim, o tamanho da resposta de Deus, entendeu? E hoje, que olha, cara, o cara apresentável e tal, os velhos, entendeu? Mas o menino, moço do céu, tu não tá Eles entendendo, não não. conheceram. Nem era, não. não. Hoje ele tá mais gordo do que ele tava, uai. E assim, nesse processo todo, então saiu de algo racional para algo irracional. Esse irracional, né, no sentido de no irracional de maturidade. Ela já teve uma experiência. Ele, apesar disso, tinha vivido histórias, né? Possivelmente, então, vai entrar na parte de São Paulo, mas provavelmente São Paulo deu um baque, né, na vida dele sobre o que ele possa querer, de fato, né? Até mesmo ter voltado para cá. E aí vocês foram nesse irracional, mas sabendo, de fato, que faz sentido, né, na vida, né? Que a Bela não acreditou que eu tinha falado que ia casar. Aí ela achou que eu tava brincando. Eu comecei a mandar link de OLX de casa. De apartamento. Aí ela, mas como assim? Eu falei que a gente ia casar. Menino, tipo, calma, a gente como. acabou de... Nossa, de começar o namoro. E mandando e nada. Eu lembro que a gente sentou numa cafeteria. Não vou fazer propaganda, porque, enfim, 3 pontinhos. Mas sentando na cafeteria, peguei um guardanapo, fiz uma linhazinha no meio. Prós, contras, bora escolher a data. Aí para cada data tinha os prós e os contras. Aí, vamos casar em dezembro. Aí a gente ia casar dia 10, se eu não estou enganado. Era numa quinta-feira, não é isso? Acho que sim. E nisso nunca tinha rolado beijinho? Não, já. Nisso a gente tava namorando. Aí dia 10 a gente ia casar e meu pai, filho, se não der eu não vou, porque se eu tô trabalhando, se o secretário me ligar, eu não tenho muito o que fazer. Aí a gente mudou Dia 11 de dezembro. pro outro dia. Perfeito. E o casamento foi comédia. Eu acho que o que dá pra dizer do racional pro irracional é... O racional, na minha vida, seria o socialmente aceitável e o irracional, o não aceitável socialmente. Porque no meu relacionamento antigo, eu não tava tendo um relacionamento muito saudável, mas quem via de fora, todo mundo achava aquela coisa, né? Então há tantos anos, tô namorando na corte, é isso, é aquilo, bonitinho, pediu em casamento... vai estar planejando o casamento em sei lá quanto tempo, nem tava. E não sei o quê. A família via, que coisa mais linda. Ninguém sabia o que eu tava vivendo. Já no Lucas, foi totalmente assim... Pô, vi a pessoa que eu tava grávida, porque eu tava casando rápido. A minha mãe tava... Meu Deus, você terminou noivado assustada, no começo, né? do ano, você vai casar no final do ano, como é que isso funciona? O que as pessoas vão pensar, né? Então, assim, a sociedade não aceita isso. Então, foi quando a gente decidiu nessa conversa de que o que era mais importante pra gente? Agradar as pessoas, agradar a Deus. Então, a gente decidiu naquele momento, naquele café, que a gente ia agradar a Deus. Então, a gente decidiu. E como que vocês dois viram
que isso era um propósito do Senhor? Esse casamento nesse tempo tão rápido? Eu só queria casar, tô sendo bem honesto. Eu falava, ó, final de 2020 eu vou casar. Final de 2020 eu vou casar. Com você E, ou ó, não. Não, já tinha muito tempo que eu falava isso. E o pessoal, Lucas, mas você não tem ninguém? Eu não, mas final do ano que vem eu vou casar. Não, mas não tem ninguém, não. Profetizando. Final do ano que vem. E como que você viu isso como um alinhamento do Senhor? Porque, apesar de você ter falado isso, a gente faz profecia sobre as nossas vidas, né? O Senhor, Ele nos abençoa também. Ele sonda o nosso coração e a intenção dele é realizar ações do nosso coração. Né? Por mais que seja uma brincadeira, eu não sonho que você idealizou. Não, Pior que não apesar era de ser nem uma brincadeira, porque a palavra fala assim, cara, a morte e a vida estão no poder da língua. E a gente não usa isso. Não, a brincadeira que eu falo para as pessoas que ouvem, né? O som das pessoas que ouvem sim, pode as ser. pessoas não acreditam, É, não. eu- E como que vocês viram isso como alinhamento do Senhor? Lucas, então, já tinha profetizado, então, para ele já era algo testificado. Uma coisa que ele falou, O Lucas, ele sondou. é muito assim, eu decido, eu faço, né? Eu oro, coloco pra Deus, mas Eu lembro do cabe meu a pai mim agir, perguntar. né? Deus não vai agir por mim. O Lucas é tipo assim. Eu já fui, comigo o processo estava sendo construído desde a primeira conversa que a gente teve. Então, para mim, o alinhamento aconteceu ali, onde eu via que ele tinha aquela visão de futuro profissional, tinha aquela visão de família, sabe? Então, me desconcentrou, amor, você saindo aqui agora. Então, como a minha visão era família e alguns sonhos, projetos pessoais que eu tinha. Como eu via que eu e o Lucas estávamos alinhados nisso, para mim era só uma questão de decisão. Decidir por ele. Porque, nossa, gente, se a gente for ficar escolhendo no catálogo, assim... Não, vamos ver esse cara... Não, a gente passa a vida escolhendo, porque cada pessoa tem uma coisa diferente da outra. Então, eu só falei, não, as duas coisas mais importantes estão alinhadas, então beleza. Então, Mas deu tempo de saber isso em 20 dias? Em 15, na verdade. eu tava indo na conversa dele, né? Tava indo Tu na realmente conversa dele. acreditou? Eu acreditei nele, você acredita? Foi um ato de fé. Mas assim, o que acontece? Não é como se eu estivesse pegando uma pessoa desconhecida. A tia dele, que faleceu, ela era muito conhecida. A família do Lucas, ela é muito conhecida. Uma coisa que era importante pra mim era eu conhecer de onde ele tinha vindo. Conhecer a criação dele. E nesse processo todo, eu também tive muita oportunidade de conhecer minha sogra. Então, isso acabou que facilitou muito na minha decisão por ele, entendeu? Porque eu sabia que ele não tinha sido um menino mal criado, eu sabia que ele tinha uma família, tinha um pai, uma mãe, e que os pais dele, né, faziam de tudo para criar ele bem, e que a qualquer momento, se desse alguma coisa errada, eu podia contar até com os pais dele. Então, eu tinha essa confiança, sabe? Então, não foi muito difícil nesse sentido. E tem muita gente que fala assim, não, você tem que namorar, antes de você pensar em casar em alguma coisa, você tem que passar... É o que a gente pensa, né? O que os pais 2 pensam, todo anos, mundo o tempo de paixão. 2, 3, 4, tem que ver como que a pessoa lida com tudo, como que reage. É o normal, né? Que todo mundo... Como que tu pensou assim, cara, Deixa eu antecipar quando você uma chegou coisa. à conclusão de que você não precisaria passar por esse tempo todo, porque ele era a pessoa certa? Eu não pensei na conclusão de que eu tinha que passar esse tempo. Eu não pensei muito nesse sentido. Eu só pensei que eu me via com ele e eu foquei naquilo. Eu tava perdidamente apaixonada, como eu te falei. Mulher apaixonada, minha filha, só vê coisa boa. Mas a questão deixa eu te antecipar uma coisa já de uma perspectiva de casada. A gente se conhece no relacionamento com o outro. Então, eu me conheci muito no meu relacionamento com o meu ex e me conheci muito no meu relacionamento com o Lucas. Agora, você fala, eu vou ver como é que vai dar certo agora. Não, eu tenho que ficar tanto tempo namorando. Por que que isso não funciona? Porque com cada pessoa vai ser diferente. E o relacionamento, ele é... como é que eu poderia te explicar o que tá aqui na minha cabeça? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, eu me conheço no meu relacionamento com o Lucas. Então, pra dizer, eu preciso tanto tempo, cara, não tem. Porque não tem esse negócio de tempo num relacionamento. O pessoal quer colocar uma regra, tipo, tem que ser tanto tempo. Mano... Porque senão você vai passar a vida inteira conhecendo a pessoa. Essa é a questão. Porque ela vai mudando. Porque ela vai mudando junto com você. E você vai mudando. Exatamente, é isso. Então, você vai passar uma vida conhecendo a pessoa. Thales, e vocês vão se tornando cada vez mais solteiro, tu tá casado.
discute com teu marido? Se Sim. disser que não, me ensina, por favor. Mas eu falo assim, cara, vai ter discussão, vai ter briga, tem que alinhar coisa. Tu é a mesma pessoa com quem ele casou? Não, jamais. Então, Na verdade, a se, não, grande se, não, questão- se fosse, tá Não se tava fosse, né? tá errado. É, Porque, na verdade, eu até digo, o relacionamento, qualquer relacionamento, qualquer, irmão, irmã, filho, Amizade. pai, amizade, esposo, né, e os casais, qualquer relacionamento, ele tem que te atribuir alguma coisa. Sim, é uma então- troca. Só que uma nessa troca. troca eu tenho que abrir mão. É o Não que existe isso. Eu acho que um dos maiores erros que eu vejo na nossa sociedade, principalmente aos nossos adolescentes, eu sou assim, se quiser me aceitar tem que ser desse Síndrome de jeito. Gabriela. Cara, Nossa, não assim, existe vamos isso. assim. Qualquer relacionamento, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para estar com você. Como Simples diz o assim. meu pai, Eu tenho que relacionamento almoçar, vem eu tenho da que deixar de palavra almoçar. relar. Você rela. Vai. Só que aqui vai sair espinho, vai sair faz, só que daqui a pouco tá funcionando. É. E é isso. Só Eu que, tenho cara, abrir mão. namoro não é lugar de resolver problema. É, no casamento. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse casado com a Bela, A gente não teria casado. eu não tava nem junto. Mas Porque eu digo tem- que é um lugar porque eu de falo assim, alinhamento. Por não, isso eu achei a justamente, história de você vocês dois saber pra onde sentarem. você vai. Vocês sentarem e fazer um alinhamento de uma É porque, perspectiva Lorma, de vida. quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Sim. O problema é só isso. Se você senta, você sabe. O Thales está solteiro, tu quer chegar aonde? Tal lugar, tua esposa tá de acordo? Tá. Ela entende a visão bíblica de uma esposa e de um marido. Eu não tô falando que mulher não tem que trabalhar, não tô falando isso. Não é isso que eu estou falando. Tô falando, cara, o que a Bíblia fala? É isso. Vocês dois estão de acordo com o que a Bíblia fala? Vocês querem chegar naquele lugar? Vai. Porque, mano, na hora que tiver treta, uma vez que você tá casado, meu amigo, a Bíblia fala Vocês o quê? vão resolver. É até que a morte separe. Você não tem a opção de falar assim, vou pra casa da minha mãe. Não. Tu casou, assume a bronca, resolve, dá teus pulos e bora. Ora No pra namoro, morrer, né? mas no namoro você não tem isso. Ora pra morrer. Não deixa de ser uma opção, mas... eu falo, cara, Senhor, eu quero ir embora mais cedo. Tem como, Senhor, tem como puxar aquilo. uma vez que com você a tá... mesma alegria que eu te entrego, receba. Porque assim... Não, peraí. Porque da mesma Mantém a palavra. Você antecipa a sua. Larga a outra. Porque o esquema é esse. O esquema é, cara, no namoro você não tem que lutar pra... Não é que você não tem que lutar. O namoro é só pra você ter uma noção de, beleza, eu aguento. Porque o esquema é esse. Dá pra aguentar? Pô, tu tá 8 meses com a guria, tu já sabe porrada de podre dela. E outro você só vai descobrir depois que estiver namorando. Ou depois que estiver casado. Rolou Por uma... quê? Porque não tem E como aí, você Thales, quando é que vai ser o conhecer pedido de Eu- casamento, então? Eu Que me já rolou. abstenho de diversas manifestações. ela. Deixa Não, mas eu falar falo porque que isso não no tem sentido como a de- pessoa se conhecer no namoro. Pelo menos não no contexto cristão, né? No contexto onde as pessoas não dormem juntos, não moram juntos. Porque você não tá convivendo com a pessoa e você não tem como saber como é que aquela pessoa é no dia a dia, nos pequenos, nos pormenores da vida dela. E o Cara, que- isso aí é verdade. Isso. Então, assim, eu conheço a pessoa no namoro. Não, cara, você conhece no casamento. Por quê? Porque nem a pessoa se conhece. E ela apresenta muitas vezes no namoro o que ela acha que ela sabe dela mesma. Então, no casamento, você tem a São os falsos oportunidade. conhecimentos Isso. e a falsa sabedoria. Isso. Então, no casamento, você tem a oportunidade de se aprofundar no se conhecer e no conhecer o outro. Entendeu? Tem razão, porque assim, a pessoa que ela não é do meio cristão, muitas vezes namora, mora junto, já tem uma vida completamente ativa. Então você vê a pessoa em todas as fases da vida dela. Sim. No cristão que você só vê a pessoa Por quando isso ela que ela tá teve que ir pronta. descabelada lá no primeiro encontro. É. Tá, entendeu? Já que tu não acorda comigo, É. eu já vou, senão É. você sente o choque. Mas porque, tipo assim, no cristão é um negócio tão programado que a pessoa ela só ela consegue passar um ano te mostrando só o melhor lado dela. Só. Sim, porque você não tem profundidade. Você não vai. Cara do céu. Agora sim, tu quebrou 3 tabus muito importantes aqui hoje. O primeiro é não se resolve problema no namoro. Acho que vai ser resolvido dentro do casamento. O segundo, o tempo que vocês tiveram entre o Lucas cair de bicicleta e um pedido de noivado. E o terceiro é a transição de um namoro pro outro. Eu vejo muita gente em igreja, principalmente, que, cara, por medo do que vão falar, do que vão pensar ou do que vão achar, muitas vezes elas pedem pessoas que provavelmente são a pessoa da vida dela, alguém que, tipo assim, tá muito determinada a fazer ela feliz, porque tem que passar um ano de luto do antigo relacionamento. Então, assim, como que
tu acha que isso te afetou positivo ou negativamente? Se teve alguma interferência, se sair de um relacionamento e transicionar para outro, te fez falta passar um tempo sozinho ou não fez? Como que foi isso na sua cabeça? O pessoal fala assim... No meu caso, como eu relacionava à distância, é um pouco duro dizer isso, né? Mas eu sendo muito sincera, como era um relacionamento à distância e eu sentia que pra mim já tinha acabado já há um tempo, eu terminei o relacionamento, eu tava ansiando por algo que eu pudesse viver de fato perto, sabe? Então, eu não tava aquela coisa, vou esperar. Não, eu tava assim, pode mandar que eu tô pronta, mas dessa vez eu quero casar. Ela tava com a passagem marcada pra ir pra São Paulo, rodar as igrejas procurando boy. Eu falei, eu vou procurar, porque as igrejas aqui não tem ninguém, entendeu? Aí minha prima morava em São Paulo, aí eu ia lá. Agora... Também não era assim, tá, moço? Tá me queimando desse jeito. Assim. Eu ia me fazer, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu ia me fazer ser vista, né? Em outros ambientes. Mas tá certo, mano. Aí eu enchi o saco muito da minha irmã por causa nisso. disso. Li, te amo. Mas, mano, tu quer ser visto, tu quer casar? Mano, se veste bem. Usa maquiagem, se arruma. Minha cunhada melhorou. A cunhada já melhorou muito. A Elisa melhorou demais. Eu falo, mano, quem não é visto não é lembrado. E, tipo, acho que uma das coisas que mais pesa quando se fala de casar, talvez na cabeça o pessoal ouça e fala assim, beleza, é lindo. Mas, pô, tu é rico. Tu casa, tu tem... Mano, eu lembro quando eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou casar. Ele falou, tu vai se sustentar como? Tu vai fazer o quê? Como é que tu vai tirar Afinal, a guria você, no alinhamento, você era o provedor. Não foi tu vai assim, tirar a primeira guria, sentada? Tu vai tirar a guria da casa do pai dela, tu vai dar comida pra ela como? E o meu pai, ele é... Mano, papai sempre foi muito preto no branco. Pode falar isso, não é racismo não, né? Não. Que bom. Meu pai sempre foi muito claro com tudo. E, mano... E aí? Meu pai, vou trabalhar. Essa foi a minha resposta. Não sabia. Nós dois não autônomos, sabia. Não tínhamos nada Dois fixo. autônomos, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, eu tava sem equipamento para trabalhar. E, tipo, já estava trabalhando, mesmo com a clavícula ruim, eu já estava viajando, fazendo algumas coisas. E, cara, pegou política das eu lembro de falar para Bela assim, amor, todo mundo que eu conheço fala a mesma coisa. Quando você fala que vai casar, parece que o céu rasga e Deus abençoa. Porque, cara, Deus tem um negócio com família. Deus tem um negócio com família, cara. O projeto de Deus na Terra é a família. Sim. O céu se abriu, a Terra se formou para a constituição da família. Sim. O objetivo do mundo foi Adão e Eva. Começou ali. Começou com o projeto de Deus. E ali, cara, dentro desses meses, eu peguei a campanha do Júnior Gel para ser o produtor e diretor da campanha. Era um moleque de 24 anos com uma equipe com 12 pessoas. Era estranho isso. Para mim, era uma coisa muito nova e massa. Teve isso, teve trabalhos que começaram a aparecer, muita coisa. E, cara... A gente ganhou muita coisa. A gente ganhou muita coisa. Eu lembro de sentar com Versiane. Eu sentei com Versiane. Beijo aí, Versiane. Sentei com ele, mano... Bora tomar um Red Bull ali no posto. Aí fomos lá tomar energética. Mano, vou casar. Quero que você fotografe meu casamento, eu não tenho como te pagar. Ele olhou pra mim assim, me entregou o celular com a agenda aberta. Beleza, marca aí que dia que vai ser. Enfim, temos uma amizade muito grande até hoje. Cara, um dos meus melhores amigos. E... Cara, a gente desenvolveu... Eu fui pedida em casamento num helicóptero. Cara, isso foi muito bom. Foi sensacional. Foi o ato mais romântico do Lucas até hoje. Peraí, que antes de você contar do ato, eu queria só dar uma passada na situação. O Lucas me ligou falando que tava vindo embora de São Paulo. Ou ele me ligou, ele já tava aqui. Ele tava com o braço quebrado. Teoricamente, ele tava desempregado. Falei, nossa, velho, não, vou... Quando for amanhã ou depois, eu dou uma passada lá pra ver o Lucas. Aí eu sei que foi coisa de uma semana, cara. Do nada, me aparece o Lucas no helicóptero. Falei, como assim? Lucas, Lucas, você tá traficando droga? Como é que tu me aparece no helicóptero 3 horas da tarde? Cara, do nada. Aí foi aí quando eu descobri que ele ia casar, inclusive. Pois é. Não, é uma Mas coisa... conta como foi. É uma coisa que eu gosto de falar, assim, que eu tenho aprendido muito com o Lucas, se eu quero uma coisa, eu faço acontecer. E o Lucas, ele sempre fez acontecer as coisas pra gente. Então, no nosso casamento, ele conseguiu permutar com cerimonialista, com decoradora,
a fotografia ele ganhou, o vídeo ele ganhou. Então, assim, o meu vestido, ele permutou metade do vestido. E foi um vestido desenhado pra mim. Então, pensa numa coisa assim, que sabe? Deus, Mas assim, é Deus, não Deus sou fez eu. ele ter graça diante das Exatamente. pessoas. Mas é onde o pessoal não entende. E o helicóptero Cara, também foi isso, ele você só não pagou a gasolina. tem porque no helicóptero. você não sabe pedir. Sim. É simples assim. Cara, vocês são filhos. Sim. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas pros filhos, o pessoal não entendeu isso. Mano, eu tava sentado numa mesa de buffet de showroom. Virei pro cara, conversando com o cara do lado. E aí, o que você faz? Ele, não, eu sou piloto, eu tenho um helicóptero, negócio. Eu, quer me emprestar ele pra eu pedir minha noiva em casamento? Não. Aí ele pegou, saiu, conversou com a esposa dele que tava do lado. Conhecia meus pais já tinha um tempo. Conheci ele, voltou ali. Você paga gasolina? Eu pago. Eu, beleza. Mano, é tipo... Eu paguei um quinto da hora de voo de um helicóptero. E eles ainda arrumaram uma chácara pra gente pousar. Escreveram na areia. Fizeram todo um negócio bonito. que eu não paguei. Não, gente, foi Deus. Tipo, foi foi- filmado e tudo, né? Não, O Merciane foi- ainda foi de cima lá pra... Gente, assim, Foi Deus, assim, que na nossa história, vida. assim, É. que Então, história. assim, no final das contas é Deus. É Deus. É. É você ver isso, né? Que o racional do irracional, né? Do braçal e que não é braçal. Porque apesar dele ir fazer acontecer, Uhum. na verdade, ele vai na intenção e o Senhor... Abençoa. Porque eu não faço nada, eu só O Senhor oro. vai abençoando, Ele né? vai colocando o pé e Deus Sim, vai abrindo o exatamente. mar. O pessoal pra ele passar. acha que todo mundo vai ser igual a Moisés. Moisés levantou o cajado e o mar abriu. Mas com Josué não foi assim. Fala pro povo que marche. Sim. E a gente não tem porque a gente não anda. A gente não coloca o pé e não sai... Não é ser irresponsável, ser independente. Não, mas... Deus, isso aqui... Pô, já recebi propostas de valores muito altos. A gente precisando e falar, amor, não tô sentindo paz. E a gente não vai. E às vezes a gente passa apertado, mas eu recuso. Às vezes... Porque não senti paz. Então não é uma questão de sair fazendo tudo. Mas, cara, se tu não põe o pé e não começa a andar, não começa a fazer... Mano... Lucas, e nessa história, assim, né? O que você deixaria de conselho, né? Você como homem, como Larga essa de ser visão frouxo. Pronto, Censurar esse episódio aí. Mano, ou os homens da igreja são frouxos. Os de fora também, mas os da igreja Isso aí, ganham. Inclusive é tema pra um outro episódio. Mas os Ih, da meu igreja filho, tem ganham. muito Mas o assunto. povo é frouxo. E você, Isabela, o que você Ele não conhece a Bíblia. o que você Aí. pensar, o que você deixaria como conselho para as mulheres? Mulher tem que ser muito mais ansiosa, né? Tem uma Sim. perspectiva, sonho, né? A mulher ganha uma boneca quando é pequena, né? Já vive o maternar ali, já é induzida para esse maternar desde muito pequena. O que você diria para essas meninas, né? Que às vezes não consegue organizar os seus pensamentos, ela não necessariamente porque é bom ou ruim, como você mesmo falou, né, na defraudação, às Acho vezes ela não homens consegue que não organizar muito bem esses pensamentos. O que você deixaria para as meninas de conselho que têm um sonho de casar e tem medo de prosseguir, tem medo de se relacionar? Tá. E tem medo, às vezes, É de muita- achar que É isso muito pode ser. difícil resumir isso de uma forma muito breve. Por algumas coisas que a gente vê acontecendo aí. Mas eu acho que o que dá pra dizer é que é o seguinte, se você não tá pronta pra cuidar de uma casa sozinha, pra não cuidar de um marido, e se virar nos 30 pra fazer as coisas acontecerem, não case. E além disso, eu ainda diria um pouquinho mais. Eu falaria o seguinte, se você acha que as suas necessidades são mais importantes do que Deus também, não case. Porque Suas necessidades emocionais. físicas e emocionais, sabe? O casamento não é para satisfação física e emocional. A gente tem que saber que a gente está entrando num relacionamento para fazer o outro feliz. E se a gente entra com a perspectiva que a gente quer ser feliz, meu filho, aí você já começa errado do comecinho. Então, a gente tem que eu tenho que estar sempre me lembrando. Eu tô aqui para fazer o Lucas feliz, Senhor, me ajuda. Você tem que abrir mão de ser egoísta, sabe? O egoísmo que você estava falando. É uma das coisas que é mais difícil para mim. Eu sei que eu vou terminar de me quebrar na maternidade. Porque é na maternidade que a mulher deixa mesmo assim, que é levada nisso. Mas a questão de você ser levada pelas suas necessidades físicas e emocionais é onde você vai se defraudar muito emocionalmente, você vai se perder às vezes, você vai entrar num relacionamento que pode só te fazer mal, entende? Então é mais nesse sentido.
Eu posso falar um negócio só pra quem tá noivo ou namorando? Gente, a pergunta é: quem é que governa a tua vida? É Deus? Ou é mamon? Ou é dinheiro? Porque, cara, a Bíblia é muito clara sobre relacionamento homem-mulher. Sai da casa do teu pai, vai virar uma só carne e tudo mais. E eu vejo pessoas que têm condição de casar. No nosso caso foi loucura, eu não tinha condição de casar. Alugar uma casa era... Mas, mano, a pessoa ela tem condição de casar, viver uma vida simples. Mas ela para e fala assim, não, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um casamento tem que ser assim, minha lua de mel tem que ser assim. Mano, tu tá deixando o quê? Tu tá dizendo então que quem controla a tua vida, quem controla a tua decisão é o dinheiro. Tu não é servo de Deus. Se tu é servo de Deus, tu anda de acordo com o que ele diz. Você entende que quem provê pra você é ele. A partir do momento que você não casa. Se você for depender disso, mano. Não, mas porque a gente tem que juntar mais dinheiro, porque a gente tem que ter um casamento X, tem que ter um casamento Y. A irmã de um amigo meu, 9 anos namorando, porque queria um casamento Y, X. E, mano, depois de 9 anos parou e fez uma coisa extremamente simples, casou no limpão. Só ela, o marido, a fotógrafa e o celebrante. Ô, delícia. E tipo... Meu Deus. Isso. Tipo, é isso. E tipo, o mesmo vale pra maternidade. Amém. Tipo, não dá pra deixar o dinheiro te controlar, sabe? Amém. Pois é. Uma história muito incrível e inspiradora. Eu achei esse versículo muito interessante. Assim, deleite Salmos 37, versículo 4. Diz assim, deleite no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Né? A gente poderia colocar infinitos versículos, na verdade, a gente falou sobre várias partes bíblicas, mas sobre isso, sobre a decisão. A decisão quando você se confia no Senhor. Né? Então, eu confio no Senhor e por isso eu prossigo. Eu confio no Senhor e por isso eu prossigo. E o Senhor vai ajustando, né? Conforme o tempo, enfim. Mas, história incrível, né, Thales? Impactou muita gente, eu tenho certeza. Inclusive eu. E eu espero, esse era o objetivo, espero Thales. que você que esteja em casa se sinta inspirado a prosseguir, a não ter medo de se relacionar, a não ter medo de conhecer alguém com propósito, né? Sem ter o conhecimento, sem ter aquela visão de querer suprir, né, o nosso egoísmo, né, as nossas necessidades, mas de conhecer alguém com propósito. E aí fica, né, o pedido de casamento do Thales, que vai ser ao vivo. Não era, não? Boa, Loma! Se esse vídeo aqui bater 1000 curtidas no YouTube, o pedido sai. Vou sair Eu vou fazer- compartilhando. Não, pois então eu já vou curtir 1000 vezes hoje, né? Já pode contar que eu já tenho 1000 curtidas. Pessoal, eu não sei quem é você, se você conhece, não conhece, pedir de coração, manda esse vídeo pro máximo de pessoas que você Peraí. puder. Aí o pedido de casamento... Não, aí nós vamos ter que fazer parte desse pedido de casamento. Não, Porque assim, eu já fiquei super animada ali Não. da ambulância. Da ambulância. Não, o Da vídeo... ambulância, helicóptero, tem que Alguém superar, consegue- Thales. Tem que superar. Não, o vídeo do pedido a gente garante. Já Vi- mandou... Aqui, tá vendo que vídeo- o senhor já provei? Tá vendo? Você tava com medo aí do negócio? Aqui, Aí, ó. ó. Já tá improvisando o Já negócio. tá improvisando. Não, incrível. Ora aí por nós, então. Senhor, muito obrigado por esse episódio de hoje, obrigado pela vida dos nossos convidados e obrigado por essa história que tem edificado não só a minha, mas a vida de vários jovens espalhados pelo Brasil que compartilham da mesma dúvida, qual será a hora certa e se há a hora certa para casar. Nós sabemos que a vida 2 exige um compromisso, porque são vários desafios, são vários percalços, são várias coisas que a gente não prevê, mas que a gente sabe que todas elas serão superadas, porque o projeto maior do Senhor é a família que a gente quer construir. Senhor, em nome de Jesus, abre a cabeça de cada um daqueles que está assistindo, para que eles tenham o mesmo discernimento que esse casal teve, para saber se é da tua boa, perfeita e agradável vontade que se unam em matrimônio e se tornem uma só carne, para que glorifiquem a Deus nas famílias que vão formar. Em nome de Jesus é o que a gente pede. Cumpra o teu plano de família nas nossas vidas. Amém. Uau, muito massa, muito bom. Pessoal, show demais. Obrigada, viu?